É uma alegria grande falar de Jesus. E é mais alegria ainda quando se tem que falar para crente. Quando a gente vai falar para um descrente, irmão, agora para falar para crente, não é fácil, hein, professor? O crente é uma classe seleta de pessoas, diferenciada, cujo nome já está escrito no livro da Bíblia. Amém ou não amém? Amém. Então, obrigado, Raquel. Pôs um pouquinho de limão? Obrigado. Então, falar para crente, mas o vídeo chegou aí, para quebrar o gelo aqui, para mudar um pouquinho. Os irmãos sabem que todo ano nós fazemos aqui uma viagem missionária. E nós vamos para o sertão, temos ido nesses últimos anos para o sertão da Bahia, um lugar bem carente. E nessa última vez que nós fomos, nós estivemos em uma igreja lá, e ela fora construída, o prédio da igreja, fora construído com barro. É muito comum isso, no norte, no nordeste, no sertão, eles constroem com barro, com lama, e aquilo dura muito. O telhado, na maioria das casas, é feito de sapê, né? É aquele mato. E essa igreja também era assim, o prédio dessa igreja também era assim. E estando lá, nós percebemos que muita dificuldade dos irmãos, e graças a Deus esse ano choveu bastante naquela região, que é uma região que não chove, lá é muito seco, e choveu bastante naquela região, e aquele barro, aquela construção de barro, de sapê, coberta com sapê, não resistiu, e foi necessário colocar tudo no chão. E os irmãos começaram lá a construção do zero, tijolinho por tijolinho, agora com tijolo, com cimento. E a região é uma região bem carente, bem desprovida dos recursos que nós temos aqui, tudo muito difícil. Para chegar lá, o cimento, a areia, a pedra, o tijolo, é uma eternidade, porque para chegar até o lugar onde a igreja, o prédio da igreja está, vai pelo menos uns 20, quase 30 quilômetros de barro, terra. E na chuva para chegar lá, João, foi um desafio. Ainda bem que o motorista da caminhonete era o Sebastião. Porque se fosse o Eduardo, até hoje estava na estrada. E chegamos. Mas o fato é que os irmãos, através da fé, através daquilo que nós liberamos, através da palavra de Deus, eles colocaram tudo no chão e já levantaram as paredes. E já está em vias de telhado. Tudo com os recursos deles, das ofertas que a gente manda. E o pastor compartilhou o vídeo comigo. Eu ia passar o vídeo para vocês. Mas o fato é que lá agora precisa de cobria, precisa de telhado. E o pastor lá, ontem, conversando comigo, agradecendo as ofertas que a gente já tem mandado, as orações. E ele falou: pastor, ajuda aí nas orações. E se o senhor puder mandar R$20, R$1, meio-real. E meio-real é 50 centavos. O que mandar, pastor? A gente converte inteira. Um poteiro. Eu falei: tá bom, irmão, conte com a minha oferta. Eu vou ofertar em nome de Jesus. Mas eu vou falar para a minha igreja também, que eu não sou sozinho. E se a minha igreja quiser ofertar, minha igreja é uma expressão de que eu pertenço à igreja, a igreja de Jesus. Amém? A igreja não é minha, é uma forma de expressão. Então, depois que eles conseguirem, o pastor acho que colocou até o WhatsApp dele, que é o Pix. Se você quiser mandar R$0,5,
já tem o seu dedo lá na construção, no telhado daquela igreja, na obra missionária. Tá bom, irmãos? Amém? Abra sua Bíblia. E hoje, obrigatoriamente, você vai ter que abrir a sua Bíblia. Ou no celular, ou aqui de algum jeito você vai ter que abrir isso. E eu queria de dar sequência naquilo que nós compartilhamos aqui com os irmãos, como sendo o último culto do ano de 2022, iniciando o ano de 2023. E eu queria ler com você capítulo 4 da carta do apóstolo Tiago. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Tiago, capítulo de número 4, verso 1, versículo 1 ao versículo de número 10. A despeito do que estão falando por aí, eu creio que esse ano que nós já iniciamos, o ano de número 2023, eu não sei para você, mas para mim será o melhor ano que eu já vivi em toda a minha vida. Para mim vai ser assim. Eu creio assim. Eu sei dos desafios que nós temos pela frente, e não são poucos, mas quanto mais desafio, mais gostoso fica o negócio. Mais com vontade a gente tem de alcançar o prêmio. Mais força, mais a gente busca. Então eu creio, em nome de Jesus. E para mim, churches, esse é o ano. Lá na China estão dizendo que vai ser o ano do galo. Aqui para mim vai ser o ano do sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim o verso 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal. Pedes para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores,
e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você pode inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, como somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. Se aqui chegamos, temos a consciência plena de que só chegamos por conta das tuas misericórdias. Apesar de nós chegamos, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, apesar dos nossos pecados e transgressões, o Senhor fora misericordioso para conosco. Então eu quero te agradecer por isso. Estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra. Palavra esta que corta o aço, corta o arco, despedaça a lança, queima um ferrolho de ferro. Palavra poderosa, que reposiciona, que posiciona, que muda o destino. A tua palavra. Fala conosco. O Senhor é poderoso, a tua palavra é poderosa. Desarma-nos. Livra-nos de nós mesmos. Guarda-nos de nós mesmos. Mas que nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, possamos discernir a tua palavra. Graças a Deus. Meus irmãos, nós falamos com os irmãos no último culto acerca da intimidade. Intimidade diz respeito ao conhecer alguém. Ter intimidade diz respeito a discernir o coração do outro ou de alguém. Nós descobrimos que na intimidade nós podemos ter acessos a lugares no coração de alguém que certamente, se não a tivéssemos, jamais descobriríamos. Você jamais vai descobrir ou vai saber qual é o meu maior drama, a minha maior luta, se você não for íntimo, se você não for um amigo íntimo, se você não for alguém que, de alguma maneira, buscou ter o interesse para estar perto de mim. Da mesma sorte, eu jamais vou conhecer o seu coração, a sua necessidade, sua luta, seu medo, seus anseios, seus objetivos, planos, projetos e propósitos, se eu não me interessar em estar ao seu lado. Então, em intimidade, depende de aproximação, depende de relacionamento, depende de estar junto, depende de caminhar junto. Não dá para ser íntimo de alguém distante. Não dá para ter intimidade com alguém, você aqui no Brasil e a pessoa lá no Canadá. Você aqui no Perialto e a pessoa lá no Afeganistão.
se você não tem o interesse de acessar o seu coração. E se você não tem o interesse de deixar alguém que você quer a intimidade acessar o seu coração. Então, intimidade precisa de proximidade, com muito amor e carinho, temor. Olha para o vizinho aí. O quanto você conhece dessa pessoa que está ao seu lado? O quanto você conhece de mim, que sou o seu pastor? Já se fez essa pergunta? Você sabe o time que eu torço porque eu brinco aqui com os corintianos. Você sabe o trabalho que eu trabalho porque às vezes eu brinco com o meu trabalho. Mas a pergunta que eu lhe faço, você me conhece? A pergunta que eu me faço, o quanto eu conheço da ovelha que Deus me confiou? Então, intimidade demanda proximidade, demanda estar juntos, demanda comungarmos juntos, demanda termos intenção e interesse em nos amalgamarmos, em juntarmos, assim como um purê de batata. Você, quando vai cozinhar a batata, você joga lá dentro um monte de batata. Uma mais bonitinha, uma mais feinha, uma gordinha, uma magrinha. Você joga um batatão, uma batatinha, todas as batatas. Antes de se tornar um purê, você até discernia um pouco de cada uma das batatas. A mais bonitinha, a mais feinha. Mas depois que aquelas batatas são cozidas, amassadas, e você prepara aquele purê de batatas, agora não se diz respeito, a uma batata, ou a batata gordinha, feinha, gordinha, magrinha, ou aquela mais bonitinha, ou o batatão, não diz respeito a essa qualidade da batata, agora está dizendo respeito ao purê delicioso que virou todas aquelas batatas juntas. E aí você saboreia, e você fala, que purê gostoso. E a propósito, eu sou especialista em purê de batatas. Você que não comeu um purê de batata feito por mim ainda, você não sabe o que você está perdendo. O Beto, meu amigo, que já dorme no Senhor, todo sábado ele me fazia fazer purê de batata para ele. Conhecia o meu coração. Então, deixa eu dizer algo para você. Quando nós falamos aqui na igreja para você sobre GR, grupo de relacionamento, nós estamos dizendo para você, ei, meu irmão, minha irmã, deixa-me te conhecer melhor. Ei, meu irmão, minha irmã, permita-me que eu me torne conhecido seu. É o grupo de relacionamento, GR. A propósito, entenda, a nossa igreja, a CEPA, Comunidade Evangélica Pescadores de Almas, não é uma igreja que tem dentro dela grupos de relacionamento. O nosso desafio nesta igreja é fazer com que cada irmão, cada ovelha pertencente a esta comunidade entenda que o grupo de relacionamento é uma extensão da igreja, faz parte da igreja. E se você que está inserido em um GR faz parte de um grupo de relacionamento, só que você não tem comunhão com a sua igreja, você não vem aos cultos regularmente, você não participa dos desafios e conquistas da igreja, entenda, é preciso estar amalgamado como um purê de batata, porque senão, batatinha,
você vai ficar de fora. E não é ficar de fora porque eu quero que você fique de fora, porque as pessoas querem que você fique de fora. É porque você mesmo vai começar a se sentir alguém que não faz parte daquele purê delicioso. E aí, quando você começa a se sentir assim, qual é a linguagem que você começa a falar? Naquela igreja ninguém me ama, ninguém me quer. Naquela igreja as pessoas são individualizadas. Naquela igreja eu não tenho oportunidade. Naquela igreja não é que você não tem, é que você não decidiu deixar-se ser conhecido. Você não decidiu se tornar íntimo. Você está me entendendo? Então, a intimidade, ela demanda proximidade. Precisa de proximidade. Eu descobri isso, meus irmãos, não faz muito tempo. Os irmãos sabem que já há algum tempo eu luto com um adenoma na hipófise, uma espécie de tumor que me afeta vezes após vezes, e luto contra isso. Está tudo em ordem, meu irmão, não vou morrer não, fica tranquilo, faz festa. Enquanto eu não cumprir o propósito, você vai ter que me engolir. Mas eu descobri nos momentos mais negros da minha vida a importância de ser íntimo de alguém. A importância de ser conhecido de alguém. A importância de saber, irmão Roberto, que mesmo nos dias em que eu não tive forças para me ajoelhar, falar com Deus, tinha um grupo de pessoas orando, jejuando e intercedendo por mim. Só que só sabe dessa demanda, dessa fragilidade minha, dessa luta minha, quem decidiu ser íntimo. Então, às vezes, você que está aqui no meio desse monte de pessoas, está vivendo uma luta, está passando por uma opressão, uma perseguição, algo que você olha e fala, não vou dar conta, eu vou sucumbir. Ei, você vai sucumbir se você quiser, porque existem pessoas que querem se tornar íntimas de você e apresentar alguém que está acima de todas as coisas e pode resolver o seu problema. Eu fui pesquisar sobre o que quer dizer intimidade no dicionário e diz assim que intimidade significa relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Isso que significa intimidade. É por isso que nos nossos GRs nós precisamos ser assim. Nos nossos grupos de relacionamento nós temos que ser assim. Nós temos, quando enfrentarmos uma luta lá com algum membro, com alguma batata que ainda não entendeu sobre o purê, a gente tem que abraçar, trazer para perto e falar, vamos junto, e em Jesus nós vamos vencer. Em Jesus eu estou com você. Em Jesus eu sou que nem paraquedas de português. Você sabe como é que é o paraquedas de português? Estou contigo e não abro. Em Jesus nós vamos juntos. Nós vamos juntos para o que der e vier. Para o momento do ápice da glória a Deus. Mas também para aquele momento da aflição, da tristeza, do joelho no chão, a cara no pó. O momento da humilhação. Nós vamos estar juntos. Porque há uma garantia para cada um de nós. Aquele que prometeu, Jesus Cristo, é fiel. Então, por que eu estou querendo despertar em você essa coisa chamada intimidade nos nossos relacionamentos? Porque não tem como, irmão, você dizer que é íntimo de Deus se você não decide ser íntimo do seu irmão. Não tem como. O termômetro da minha relação com Deus é o meu relacionamento com você. Esse é o termômetro, irmão Roberto. Foi-se o tempo que se ensinava
que você poderia seguir a sua carreira de cristão como uma carreira solo. Só você e Deus. Sou eu e Deus e está tudo certo. Isso não existe. A Bíblia nos ensina que lá em cima o negócio já é assim: Pai, Filho, Espírito Santo, os três são um. Isso fala de intimidade profunda, de relacionamento profundo. Então não tem como eu querer aqui na igreja, na terra, dizer que eu sou o pastor Man da galáxia, o pregador de... Não tem, se eu não decido com o meu irmão me tornar um. Jesus, ensinando os seus discípulos, ele fez uma oração a Deus, e a oração de Jesus é a seguinte: Pai, que eles entendam que eu e o Senhor somos um, e assim como eu e o Senhor, Pai, somos um, eles também se tornem um, íntimos, amalgamados, aliançados em favor de um propósito, aliançados em favor de um objetivo, aliançados em busca de um resultado. Quando nós lemos aqui o texto de Tiago, nós vemos o apóstolo fazendo uma exortação para a igreja. E a exortação para a igreja é muito simples. É tudo aquilo que nós desejamos fora do contexto daquilo que nos ensina a santa palavra de Deus. Amamos o mundo, amamos as coisas que estão no mundo. Eu conheço crente, irmão, que o melhor amigo dele é um ímpio, e ele enche a boca para falar disso, e ele acha que está falando bangu. Não, pastor, meu melhor amigo é o fulano lá do meu trabalho. Ué? E como que é ele? Ele é... Não, ele não é crente não, pastor. Não, é meu melhor amigo, pastor. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. É a palavra. Não, pastor, mas pelo menos ele não fala mal de mim. Lá na igreja eu procurei relacionamento, e lá na igreja falam mal de mim. Lá na igreja me perseguem, lá na igreja fica falando o que eu devo, o que eu não devo fazer. Lá na igreja, mas pelo menos lá no mundo ninguém fala nada, ele não fala nada, eu faço o que eu quero, está tudo certo. Esse não é o seu amigo. O seu amigo íntimo, jamais vendo você em direção ao inferno, vendo você em direção a um precipício, jamais ele deixaria você cair lá. Nem que custasse para ele algum problema na sua amizade, mas ele não vai te deixar cair lá. Então, intimidade significa relação muito próxima. O versículo de número 8 desse capítulo 4, Tiago diz o seguinte: olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O que eu entendo aqui nesse versículo? Eu entendo que esse versículo ele está nos orientando a tomarmos uma postura, um posicionamento. Ele está nos incentivando a fazer uma ação. Posso orar? Imagine, o que eu vou fazer aqui é uma demonstração. Antes de você me crucificar, você já vai me perdoando, para você entrar no céu. Imagine que eu sou Deus. O texto está dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele... A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus que não muda, que não sofre variação de mudança, que o nosso Deus é imutável. Deus não muda, Deus é eterno, Ele permanece eterno. Então imagine o Allen entendendo esse versículo, ele se achegando a Deus.
chegar e você pode ficar de frente mesmo, filho. A Deus. Ele chega a Deus. Sabe o que Deus faz quando você decide se chegar a Ele? É isso? Pecador. Gospel. Pecador crente. Percebe então? É isso, irmão. A Bíblia diz. A sempre é mais querida, diz o pastor Floriano. E eu creio, pastor. Eu acredito. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém? Não dá para se esconder, viu, Tiago? Esse tamanho todo aí não dá para se esconder. Deus está te vendo. Então, se acheguei a Deus, houve uma disposição de chegar-se a Ele. O achegar-se a Deus aqui está falando de intimidade. Eu decidi me achegar a Deus. A Bíblia diz que Deus vai fazer o quê? Se achegar. Então Deus, só que o se achegar aqui não está dizendo simplesmente no papel de Deus dar um passo na sua direção. Lembra que eu disse? Deus é imutável, Ele não muda. Deus é poderoso, é soberano. Sabe o que Deus faz? O que quer dizer esse Deus se chegará a você? Sabe o que quer dizer isso? Deus vai fazer assim com você, ó. Você chega e Ele te abraça. Ele te diz: é meu filho, eu te amo, eu te recebo em meus braços. Pode sim um pai esquecer do seu filho, uma mãe da sua filha, mas todavia não me esquecerei de você. Estou aqui, sou teu Deus. Isso não é poderoso? Observe que essa atitude de Deus, de acordo com o texto, ela acontece através de Jesus Cristo. Porque quando Deus está abraçando aqui esse pobre pecador, Deus está vendo aqui o Filho. Deus está aqui abraçando quem? Jesus. Lembra? Jesus e o Pai são um. Então é Jesus que Deus está abraçando aqui. Então essa atitude que você teve de se achegar a Deus é uma atitude de quem reconheceu o Filho de Deus. Eu me chego porque eu reconheci Jesus. Jesus me salvou. Eu sou pecador, eu sou falho. O tempo todo eu não quero intimidade. O tempo todo eu me escondo. O tempo inteiro eu me fujo. O tempo inteiro eu quero andar sozinho. Mas não tem jeito, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. E quando você vem através de Jesus, Deus Ele te abraça. E quando Ele te abraça, Ele começa a revelar para você o que tem dentro do coração. Isso é poderoso? Obrigado. Isso é poderoso? Você sentiu o abraço de Deus e começa agora a discernir o que é que tem no coração de Deus. E Ele começa a falar coisas para você que você não dá conta. Como isso? Você fica olhando para você, para os seus pecados, para os seus erros, e você não consegue enxergar Jesus na parada. Porque a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem, quem é? Jesus. Então você não entende. Então, para entender esse coração de Deus, para entender isso que Deus está revelando através dessa intimidade, você precisa ter intimidade com quem primeiro? Jesus. Jesus é o cara da intimidade. Agora, João, como é que eu demonstro que tenho intimidade com Jesus? Quando eu te amo. Quando eu decido ser um com você. Quando eu decido descobrir que o nome da sua filha não é Juliana, é Maria Juliana. Quando o seu filho não se chama Carlinhos, é o Carlos Henrique. Quando eu decido te conhecer melhor, quando eu decido deixar você me conhecer melhor, eu estou revelando Jesus aos outros através da nossa comunhão, através da nossa intimidade. Para eu tomar uma água, chega para o seu vizinho aí se tem esse nível de intimidade com ele. Chega. Não, olha. Se não tiver, fala, a gente precisa ter. Vamos melhorar isso em 2023? Vamos melhorar isso? Diga daí, vamos melhorar. Me ajuda a te ajudar. Irmão,
Me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Ah, não. Eu não vou no GR porque o GR... Eu não vou no GR porque o GR é uma extensão da igreja. Quando você despreza o relacionamento, o grupo de relacionamento, você está desprezando a igreja de Jesus, entenda. Eu não vou no GR porque lá eles falam da vida deles. E eu vou ter que falar da minha. Ô, meu irmão, é melhor você ter a sua vida na boca dos crentes do que na boca do capeta e do sapo. Na boca do sapo é pior ainda, que ele não fala, né? Os crentes oram por você. Falam mal, às vezes. A hora também. O mundo só fala mal e não ora. Pelo menos o crente ora. E o crente ainda tem uma situação bem delicada. Porque se você continuar aqui lendo o texto de Tiago, olha o que diz o verso 11. Irmãos, meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da palavra e julga a palavra. Se tu julgas a palavra, já não é um observador da palavra, mas você se tornou um juiz. Agora deixa eu falar para você, você sabe quem é a palavra? No princípio ele era o verbo, palavra, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem era a palavra? O Tiago está te dando um conselho, irmão amado, querido, precioso de Jesus, não fale mal do seu irmão, não julgue o seu irmão. Sabe quem fala mal e julga? É quem não tem intimidade. Se você vê alguém falando mal de alguém, observe, ele não tem intimidade. Porque quem busca intimidade jamais vai falar mal daquele que tem intimidade. Nós somos tão próximos, tão amigos. E eu descobri um BO cavernoso na sua vida. Mas eu sou tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, que eu prefiro me aliançar a você e me esconder nos braços de Jesus. Até que Ele nos ajude a suportar tudo isso. E nos tornar assim como Ele é. Amém, irmão? Você está aí comigo? Então eu acredito que Deus, Ele quer nos levar por esses dias num caminho profundo de relacionamento com Ele. Esse ano de 2023 eu gostaria que você se desafiasse. Não é tarefa fácil buscar a presença de Deus. O tempo todo estar com os nossos joelhos dobrados, clamando, buscando, intercedendo. Os dias maus vêm, as lutas vêm, as perseguições vêm, as demandas da nossa alma frágil, fragilizada pelo pecado vêm. Não é tarefa fácil. Mas nós, como cristãos genuínos, que entendemos o propósito de Deus para conosco nesta comunidade, nós precisamos buscar pela intimidade. Vamos nos desafiar. Um pouquinho a cada dia não vai doer em ninguém. Hoje eu busco a presença de Jesus. Hoje eu sirvo meu irmão. Hoje eu busco a presença de Jesus. Hoje eu lavo os pés do meu irmão. Amanhã mais um pouquinho. No mês que vem mais um pouquinho. No outro mês um pouco mais. No outro mês o chicote está estralando, parece que o meu irmão não está entendendo nada. Um pouco mais. E a gente vai ver que quando a gente chegar no final do ano, nós vamos estar exatamente como um purê de batata.
no ponto. Delicioso. Vai ter uns que vai querer pôr maionese, outros vai querer adicionar azeitona, outros vão querer pôr um pouquinho de orégano, uns vão querer um pouquinho mais de sal, outro menos, mas o fato é que o purê de batata está amalgamado. Todos íntimos, felizes, conhecendo as demandas do coração de Deus e sendo responsáveis com o coração e as demandas do meu irmão. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte para você. Quando nós falamos sobre isso no último culto aqui do ano, nós tocamos de que a intimidade é necessária, ela precisa existir, mas nós não demos muita ênfase em como buscar isso, em como nós nos desafiarmos na busca disso. Nós sabemos que na vida do ser humano, uma coisa muito importante é o planejamento. Todo mundo que se planeja, ou boa parte das pessoas que procuram se planejar, na maioria das vezes ela consegue os resultados esperados. Aquele que quer fazer uma viagem, por exemplo, ele sabe que chega final do ano, ele precisa viajar, ele quer viajar. Então ele faz uma avaliação, um orçamento e pensa, poxa, para eu ir lá para Cancún, eu vou gastar R$1.000. O que devo fazer? Viver a vida de qualquer maneira, gastando tudo, esperar chegar o ano que vem e Deus sabe de todas as coisas? Ou como um crente genuíno, cheio do Espírito Santo, entende a palavra de Deus e fala, não, eu não quero correr o risco de chegar no final do ano e ter esse meu planejamento, essa minha ideia de ir para Cancún, ir para o ralo, e eu tenho que ficar em casa no Natal comendo banana. Porque esse foi o meu Natal, comendo banana. Então ele faz o seguinte, todo mês eu vou poupar R$100. E aí ele poupa R$100. Ele percebe que quando chega no mês de outubro, que é o mês 10, ele já está com R$1.000 para viajar para Cancún. E aí ele, como um homem de Deus, uma mulher de Deus inteligente, que planejou, ele separa mais aqueles 2 meses para dar uma oferta de amor no final do ano na igreja. Esse é o crente ideal, né? Não, mas ele separa mais 200 para gastar lá em Cancún, com algum devaneio. Se planejou. Espiritualmente não é diferente, irmão. Você precisa se planejar. Quais são os irmãos que você listou aí, que você vai orar por ele esse ano, até que Deus mude a história dele? Ah não, está aqui, pastor. Está tudo aqui. Basta uma informação do capeta que ele já sonha. É fato. É só o capeta mandar uma informaçãozinha assim, que você está com a unha gravada, que você esquece do seu irmão, só pensa na sua unha. É ou não é? Claro que é. Comigo é assim. E eu ainda sou gente de carne. É assim. Então a gente precisa planejar espiritualmente. Quantas vezes você vai vir aqui na quinta-feira, que é o nosso culto de oração, às 6 horas da manhã, para vir orar, nem que seja 10 minutos. Você colocou isso no seu planejamento? Não, pastor, eu moro longe. Isso não pode ser desculpa. Porque os irmãos têm um aplicativo em que você pode entrar às 6 horas da manhã e orar e ouvir os irmãos orando até às 7 horas da manhã. Não é legal? Tem irmãos aqui na igreja que vai dirigir, irmão, no carro, para barulho, falando em língua. Eu falo, meu Deus do céu, vai dar problema na Dutra. E tem dia que a oração está, uau! Eu falo, agora deu. Eu fico ali só entre Jesus, guarda Jesus.
Anjo, assume esse volante. Planejamento espiritual. Quantos capítulos da Bíblia você colocou lá no seu papelzinho, na sua agenda, grudou lá na parede do seu closet? O que é closet, né? Seu guarda-roupa. E todas as vezes que você entra lá, tá lá. Esse. Ou você chega em dezembro e vai lá e agora já era, vamos no próximo ano. Planejamento. Quantas sementes você decidiu plantar esse ano? Não, eu vou colher o sobrenatural. Aí Deus olha lá. Quantas sementes você decidiu, já se planejou que você vai lançar na terra? Esse é o ano, irmãos, de acessarmos o coração de Deus. Deus deseja isso. Deus quer ser acessado. É estranho falar isso, né? Não sei se é um termo teológico correto de se dizer. Mas Deus quer se revelar a você. Ele já fizera isso através de Jesus Cristo. Mas às vezes muitos de nós ainda não descobrimos nada acerca de Jesus e o que está no coração de Deus. Para isso Deus deseja de mim e de você intimidade. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Como devemos nos achegar a Deus? O salmista Davi, no Salmo 51:17, ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito. Um coração simpático ao coração de Deus. É assim que nós devemos nos achegar a Deus. Pastor, como é que eu me achego a Deus? Quando eu decido me importar com a demanda do meu irmão. Quando eu decido me importar com a unha que está doendo no pé do meu irmão. Quando eu decido dizer para ele: meu irmão, a minha unha também está doendo, me ajuda, pelo amor de Deus. Intimidade. Como devemos nos achegar a Deus? Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Quando eu buscar a Deus de todo o meu coração. Como é que eu devo me achegar a Deus, pastor? O escritor aos Hebreus, ele dá um conselho, ele diz: chegamos, pois, com paciência, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu não posso querer me achegar a Deus e que eu desconfiado, cheio de quando eu vou me achegar a Deus, quando eu decido me achegar a Deus, lembra? Ele está aqui e eu vou lá cheio de reservas, cheio de preocupações, cheio de dúvidas, cheio de medos. Não, eu preciso me achegar com confiança. Ele vai me abraçar, apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar dos meus fracassos,
Apesar dos meus pecados, Ele vai me abraçar. Ele vai me abraçar. Nem que for para me corrigir, Ele vai me abraçar. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Ele vai me perdoar. Ele vai me curar. Ele vai me restaurar, mas eu preciso ter confiança quando eu decido me achegar a Ele. É assim. Eu não posso ir ressabiado. Eu não posso ir cheio de melindres. Não. Esse irmão aí, o que ele vai achar de mim se eu quiser falar para ele que eu sou podólogo? Que eu vou arrumar a unha dele. O que ele vai achar de mim? Não. É com confiança. Aleluia. Olhe para a sua vida, irmão. Irmã querida. Qual foi o dia que você se aproximou de Deus e virou as costas para você? Diga para mim. Nunca. Deus nunca vira as costas para ninguém. E além de não virar as costas, irmão Roberto, Ele te abraça como um filho amado. Como é que eu posso me achegar a Deus? Tiago 4:10 diz: é com humildade. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Soberbo não acessa o coração de Deus. Aquele que acha que é mais que os outros não tem lugar no coração de Deus. Aquele que acha que não, eu vou lá porque eu sei que não, Deus é. Esquece. É preciso humilhação. É preciso reconhecer que você é pecador. Eu sou pecador, eu sou errôneo. Você precisa reconhecer isso. Humilhai-vos perante as mãos do Senhor. E Ele vos exaltará. Primeiro você humilha, depois Ele te levanta. Você está aí comigo? Primeiro você se entrega. Primeiro você abre mão de você mesmo. Primeiro você tem coragem de dizer não ao pecado. Não às mentiras dentro de mim. Não às mentiras da minha alma. Não às acusações de Satanás. Não a tudo isso. Não a mim mesmo, o orgulho, a soberba. Eu me humilho, realmente sou pecador, eu sou falho, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Eu preciso de você, meu irmão. Eu falhei com você, eu errei com você, eu falei mal, me perdoa. Falei porque eu sou pecador mesmo. Não vou me justificar, não, eu sou pecador, mas Jesus me salvou, me perdoa. Eu reconheço que sou pecador. Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar. Você crê nisso? Amém. É assim que é. Às vezes a gente está buscando algumas coisas do ponto de vista espiritual, achando que é demais para nós, quando na verdade é muito simples. O poder e a bênção de Deus está do seu lado, você não percebeu ainda. Aquele que vai te reposicionar, te dar um destino, mudar a sua direção, está do seu lado. E você está mal orgulhoso. Esse não, meu esposo, esse infeliz, minha esposa, essa infeliz. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele. É assim que a gente se chega a Deus. E Ele está me convidando hoje. Ele está te convidando hoje, igreja amada. Vamos entrar por esse caminho. Vamos unir as nossas forças e vamos entrar por esse caminho. O mundo vai continuar nos assediando. Satanás vai continuar mandando informações do inferno para me tirar da presença de Deus, para te tirar da presença de Deus. Talvez o seu irmão, a sua família vão dar demonstrações de que você talvez esteja longe de Deus, mas você precisa lembrar dessa palavra. O caminho para se chegar ao coração de Deus é joelho no chão, coração quebrantado, coração quebrantado. Deus não vai te esquecer. Aleluia. Você pode orar aí, você orar. Você pode começar a pedir perdão. Você está no culto de ceia, viu? Você deve aí pedir perdão, vai falando com o Senhor. Ei, Jesus, me ajuda. Ei, mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me a ser íntimo. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a amar a minha esposa como ela merece. Ajuda-me a amar os meus filhos como eles não merecem. Mas me ajuda
você. Eu quero correr na tua mesa e me lançar aos teus pés. Sim, Jesus.